Olá! A nossa convidada de hoje resiste a definições muito precisas, muito rígidas sobre a sua identidade. Quando questionada, perguntada, e nós jornalistas perguntamos muito, ela responde brincando, séria: sou uma mineirinha boba, que quero apenas uma casinha de janelas de madeira abertas para a montanha. Nós estamos falando de Denise Rochael, entre outras coisas, artista plástica formada pela Belas Artes da UFMG e autora e ilustradora de livros infanto-juvenis, entre muitas coisas. E já que você resiste tanto a falar de você mesma, a gente conhece que você tem um poema muito interessante, autobiográfico. Quem sabe você lê ele pra gente? Não sei onde começa a minha história. Datas ou acontecimentos marcantes misturaram-se na minha compulsão analítica. Desgalhada e sem um Deus que me ampare, venho às cegas, rascunhando a minha pretensão com a vida, com a arte, com o ser humano, comigo mesma. Carrego um monte de tralhas que não servem para nada. Um patos qualquer pelas sobras, pelo quase, pelo pouco. Um cigarro, um livro, uma conta, um amor, um dia, filhos e neto. Perda, cigarro, livro, contas. Repito os meus atos em rituais desreligados. Eu quero um Deus que me acolha e que me diga assim: quero um colo para a fragilidade absoluta da minha alma. Muito bonito, eu gosto muito desse poema seu. Na verdade, eu acho que todos nós precisamos de um colo, de um Deus que nos acolha e diga assim, não é? Você não acha? Precisamos. A vida é tão difícil, né? Você não acha, Denise? Como crianças que precisam de colo, a nossa alma precisa desse afeto, desse acolhimento. Eu não sei o que você acha. Assim, eu acho a vida muito difícil, mas ao mesmo tempo eu acho a vida muito bonita, muito bela. Você não acha? Você como artista, como que é a sua relação assim, com o mundo? O que o mundo te diz? Acho que a vida é uma celebração. É um presente que você tem que aprender a abrir esse presente. Acho que quanto mais você aprender a abrir, mais fundo você vai nele, né? E a vida também é um desafio de você encontrar sentido para você como uma pessoa, profissionalmente, socialmente, você buscar respostas como um ser que tem as suas questões pessoais e existenciais também. E você acha, já que a gente está falando de vida, né? Porque isso vai se refletir na nossa conversa e em tudo que você fez e fará, quem sabe, daqui para frente. Você acha que em meio a essas dificuldades todas a gente poderia também ser um pouco generoso com os outros? Olha, como é difícil responder isso. Outro é difícil, né? Outro é difícil. Outro é difícil. É por isso eu tenho o meu contato, a minha vida, meu cotidiano, ele é muito direcionado para a criança, para os animais. Eu gosto muito de bicho, eu falei da natureza no início. E você falou da mineirinha boba. Eu queria buscar essa mineirinha boba agora, porque para colocar essa menina que nasceu no interior e que vivia até 15 anos no interior, essa pessoa romântica, sensível, cheia de fantasias e, na verdade, essa pessoa que eu sou ainda. Eu tento me adaptar o tempo todo a essa coisa urbana que eu acho eu acho muito diferente da minha proposta de vida, sabe? Então eu tento o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu acho ótimo porque eu ainda guardo em mim um sentimento adolescente rebelde de não me enquadrar, sabe? De não aceitar a demanda. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer o que eu gosto, eu quero fazer do meu jeito. Eu acho interessante isso, sim, porque um dia desses eu estava conversando com uma pessoa que às vezes eu me acho assim, sensível demais. Tem até uma palavra, acho que é alfinim, se não me engano, que é um doce feito de açúcar, que quando você sopra ele... Aí tem essa expressão, parece que da região de Diamantina, uma coisa assim. Tem hora que eu sou meio alfinim. Qualquer coisinha eu desmancho.
Mas eu dizia, eu não renego a minha sensibilidade, porque ela também me dá um contato com o mundo que eu prezo muito. O mundo me dá muito prazer através da minha sensibilidade. Imagino que você também. Eu não sei se tem a ver com as profissões que nós, cada uma das duas temos, mas a minha profissão ela é muito solitária e eu já tenho essa tendência solitária. E eu me satisfaço muito no meu cantinho. Eu queria realmente um lugar muito bonito para eu ficar olhando para ele e ficar lá fazendo o que eu gosto de fazer. A tal casinha. É, eu não preciso muito de muita gente, não. Não preciso. Eu quero meu contato. Gostaria, se eu ainda pudesse fazer um projeto de trabalho social, gostaria de trabalhar ainda com educação, com criança. Eu queria diretamente com a criança. É isso que me dá retorno na minha vida, é o que eu me dirijo para a criança, realmente, é isso que eu quero. O outro com o qual você mais se preocupa é a criança. É. Aí, o seu primeiro livro... Que me dá mais prazer. Isso, nesse as contato. crianças. É. Não sei se porque elas são tão abertas, E são tão encantadoras, tão aquele olhar... inteligentes, né, assim. Doces. Eu acho até que a criança é aberta, Possíveis. inteligente. Depois é que a sociedade parece que vai meio que massacrando aquela criança e vai transformando ela num adulto que às vezes se transforma num adulto sensível. Conformado, mas na maioria das vezes um adulto conformado. Conformado. Esse aqui é seu primeiro livro, né? É. Maré então, Amarelinha. Como é que é a historinha dele? Então, eu já era ilustradora, já tinha feito alguns livros e comecei a sentir necessidade de escrever. E, bom, como eu falei, essa influência do interior para mim, essa é uma coleção de brincadeiras. Tem brincadeira de rodas. Esse aqui é brincadeira de roda. É o meu peão e os outros. Brincadeira de roda, este. É. Não é? Esse foi o segundo da coleção, o meu peão. É. Esse aqui é o que, o tema dele? O peão também são todos os temas de brincadeiras infantis, que foram brincadeiras que eu realmente vivi no interior, né? Porque eu cresci no interior. E Maré Amarelinha, que é o meu primeiro livro, você podia retornar a ele, por favor, primeiro. Ele é a minha cara, eu brinquei demais de maré. E essas expressões, erra, erra, pé de guerra, e que na verdade, eu não sei se é erra, erra, pé de guerra, ou erra, erra, perde guerra, mas ficou na minha cabeça pé de guerra. Isso são expressões que eu brincava, que eu falava, que eu me lembro disso. E como que a arte entrou na sua vida? Você se recorda o primeiro contato com uma manifestação artística, assim, na infância? Quem gostava de desenhar, pintar na sua casa? Eu acho que tem um olhar que entrou primeiro, que é o olhar poético, que é essa coisa, uma busca pela beleza, que eu não sei te dizer de onde que veio, mas eu acho que tem a ver com a minha infância no interior. Então, a arte, quando eu era criança, eu e minha irmã, a gente desenhava muito, e as nossas brincadeiras eram brincadeiras de desenhar. A gente desenhava a vida das bonecas, desenhava miss. Aí a gente fazia as misses e saía pelas casas, batia nas portas, pedindo para eles votarem para ver qual bonequinha, qual o desenho que ia ganhar, qual que era mesmo. Então, era a minha infância, é a minha brincadeira. E eu acho elas tão saudáveis, esse tipo de brincadeira criativa, que você não tem toda a informação na sua mão, que hoje os meninos já têm tudo, como se eles não precisassem criar em cima do vazio, em cima do nada. E esse criar em cima, esse espaço para o imaginário, eu acho que ele é muito necessário na criação. Quem sabe ainda dê para retomar um pouco. Tem tanta coisa voltando, né? Tanta coisa que coexiste. Esse menino do interior, ele ainda existe no Brasil, em vários lugares do mundo. Isso. Mas nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco, já com a fase da literatura de Denise Rochaille voltada para adolescentes, uma história da arte. Até daqui a pouco.